Boa noite a todos. Sempre uma alegria estar aqui. Como disse a nossa colega na nossa prece, nós somos sempre recebidos com muita alegria. Então, falar de Jesus é realmente uma alegria. Bom, nós vamos hoje falar de um capítulo, nós já estamos chegando ao final neste curso, de capítulos que a gente sempre segue, do 1º ao 28, do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos caminhando para o final dos capítulos, e eu diria até nos preparando para este final, quando a gente fala muito de prece. Tá? Mas hoje o capítulo é um capítulo curtinho, um capítulo que não tem instrução dos Espíritos. Para quem não tem ainda muito costume com essa leitura, com este estudo, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec juntou passagens de Jesus por assuntos, por temas, não pela ordem cronológica, e trouxe os seus comentários, Kardec escrevendo os comentários, mas também textos que os Espíritos traziam para ele. E esses textos estão geralmente no final do capítulo, ou melhor, quando eles existem, eles estão no final do capítulo, no item que se chama Instruções dos Espíritos. Então, este capítulo, que é o 25, não tem instrução dos Espíritos, só tem os comentários de Kardec, e eu costumo dizer que é um texto poético, curto e bonito, mas também é um pouco divertido, porque eu também costumo dizer que é o texto do Google Divino. Hoje em dia talvez ficasse até melhor dizer que é o capítulo do ChatGPT. Sabe por quê? Buscai e achareis. É aquele assim, Clicou, chegou. Pediu, conseguiu. Buscou, achou. Bateu, abriu. Tá fácil, né? A gente adora. Porque eu pelo menos assim, Fui lá na loja, não sei o quê, no restaurante, não sei onde, não lembro o nome, não tem problema. É só, gente, a gente coloca, assim, os dados. Mas a gente coloca, tá? Daqui a pouco a gente fala sobre isso. A gente vai ali e coloca. Mas ele dá. E nós temos se acostumado muito com isso. De uma forma ou de outra, a gente ouve muito, falar na nossa falta de paciência, na nossa correria, mas a verdade é que nós estamos muito achando que tudo é muito fácil no sentido de aperta o botão, a gente consegue. Nós não temos mais paciência para nada muito longo, principalmente nessa área da internet. A gente quer tudo muito rápido, a gente não tem tempo, a gente não se aprofunda, a gente não se envolve e a gente não entende por que está tudo muito mais complicado. Porque realmente os desafios nossos do dia a dia são difíceis. E aqui nesse capítulo, ele vai falar do nosso processo de viver, de crescer, de se transformar. A gente tem ouvido ao longo dos capítulos, que nós estamos aqui para nos transformarmos, para sermos melhor. Costumamos dizer que o Evangelho segundo o Espiritismo é um manual do bem viver. E eu costumo dizer que a doutrina só faz sentido se ela fizer a nossa vida melhor. Se ela nos fizer mais serenos, mais tranquilos, mais pacientes, mais humildes. E tudo isso nós só vamos conseguir através do viver, das experiências, dos processos. E aqui está dizendo isso, mas através de 3 verbos no imperativo, que parece que fica assim muito imediato, Pedi e obtereis. Busca, buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Chique, Bate que vai abrir. Nesse sentido,
parece que é realmente fácil, mas mesmo esses 3 verbos utilizados mostram o nosso processo de transformação, de progresso. Mas antes de qualquer coisa, precisa envolver muito trabalho, precisa envolver muita atitude. Sabe por quê? Quando a gente fala em pedir, a gente nem sabe muito ainda como é. E a gente é pedinte mesmo, né? A gente começa já logo pedindo e pedinte para tudo. Mas a gente nem sabe muito como fazer. Então talvez seja aquele momento na nossa vida em que está tudo muito ruim, mas a gente nem sabe o que fazer. Mas aí logo depois, Jesus, que não falou para aquela situação, para aquele momento, ele falou para a humanidade, para sempre. Então está muito atual agora. É preciso que busquemos a nossa ação, é o nosso fazer. Não vai acontecer nada se nós não fizermos. Ah, mas eu faço e mesmo assim não dá nada certo. Calma, nós já vamos voltar nisso. Faça, é atitude. Temos que buscar. Nada chegará até nós. Nós precisamos encontrar meios e tomar atitudes para que as coisas cheguem. As coisas não vão chegar. É ação, é fazer. E além de tudo, você precisa ter o objetivo de saber exatamente o que você vai pedir. Bater. Você tem que ir lá na porta e bater. Vocês conseguem perceber a simbologia, né, de tudo que Jesus trouxe, mas nos mostrando um pouco que não existe contemplação no pedir. Não existe pedir e sentar. Não existe aquela frase que a gente no dia a dia ouve muito, Deus proverá. Não. Ah, mas a gente tem aqui que pede e obtém diante da nossa ação. Estamos imersos em Deus. Deus é amor. Mas o amor de Deus, o que Deus se manifesta, já sabemos através das suas leis. A lei do progresso, a lei do trabalho, a nossa ação, a nossa participação, a nossa atitude. Mas também o amor de Deus, ele basicamente é pedagógico. Porque a intenção do nosso viver é o nosso crescimento. E para crescer, muitas vezes, a gente precisa de muitos ajustes. Porque isso é consequência do nosso viver. E não tem nenhum castigo nisso. São adequações da lei da justiça e da lei do amor. No nosso processo de evolução, fomos adquirindo compromissos. Ou por ignorância, não sabíamos, ou por orgulho. E somos hoje consequência disso. E ninguém está castigando ninguém. Estamos nos ajustando. E é por isso que temos essa proteção. E precisamos continuar confiando e agindo. Mas aí parece que fica tão pesado, né? E Kardec, brilhantemente, com a sua sensibilidade e com o seu, na verdade, com o seu aprofundamento diante de tudo que Jesus falou e nos trouxe, ele traz o lado poético deste capítulo. E eu considero, assim, uma das partes mais bonitas do Novo Testamento. Talvez todos se lembrem, quem não se lembrar, dá para poder recorrer lá quando começa. Olhai as aves no céu. Lembram? Tá aqui, eu vou pegar. Olhai as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem fazem provimentos dos celeiros, e contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Vou descer mais um pouco. Vosso Pai sabe que tendes necessidade de todas elas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas se vos acrescentarão. E assim, não andeis inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã
a si mesmo trará seu cuidado. Ao dia, basta a sua própria aflição. Sabe quando a gente diz um dia de cada vez? É um dia de cada vez. Confiamos em Deus? Deus está em nós. Qual pai não quer acomodar, acolher e receber um filho na sua necessidade? É que a gente precisa ver exatamente, às vezes, qual a necessidade que estamos pedindo. Né? Porque não podemos esquecer da lei. E estamos imersos na lei de ação e reação. Então, muitas coisas que nos acontecem não podemos modificar, mas podemos sim entrar nesta poesia do Pai que diz, mais ou menos aquela frase que eu também repito sempre, estamos juntos. Sabe aquela figura do pássaro diante da tempestade, que não tem como o que fazer e ele só se curva esperando a tempestade passar? É isso. Mas ter a confiança que nesse momento temos o Pai em nós e conosco. Está aqui. Tá? Não quereis entesourar para vós tesouros na terra. Entesourai tesouros no céu. Entesourai tesouros no teu coração. É uma poesia, gente, isso. É para dizer, olha, tem que ter atitude. Tem que fazer, tem que ir atrás. E isso não é uma contradição, tá? Porque muitas vezes a gente fala, bom, mas peraí, eu tenho que acreditar que o Pai vai fazer e eu tenho que fazer. Cabe a nós. Nós somos os instrutores das nossas transformações. Cabe a nós essa atitude, essa ação. Mas também dentro do que nos é possível. E aí vem até uma outra coisa meio de moda que vale a pena a gente observar. Sabe a ideia do minimalismo? Do menos que é mais? É para a gente não exagerar. É um dia de cada vez. Ao dia de hoje, basta o dia de hoje. Amanhã nós iremos ao dia de amanhã. E aí, ele ainda vem com um terceiro ponto nesse capítulo, que é uma passagem em que Jesus se dirigia aos apóstolos que saíam para viajar, para pregar, para levar a mensagem. E quando eles iam, eles levavam provisões, eles colocavam coisas para levar na viagem, mas eram recebidos nos lugares em que eles chegavam. Mas eles tinham medo, Sabe aquela coisa que eu não saio sem minha garrafinha de água? E eles tinham medo de não ter, E Jesus fala, calma, vai, confia. É a terceira parte. Viu? Não possuais ouro nem prata, nem levai dinheiro nas vossas cintas. Em qualquer cidade ou aldeia que entrardes, informai-vos de quem há nela digno, e fica ali até que vos retireis. Sempre vai ter alguém para te receber, Sempre você vai acontecer, porque vocês estão fazendo, agindo, tomando atitude e tendo a certeza da parceria do Pai. Estamos nos preparando para ver a importância da prece, que é o que traz a conexão verdadeira, quando nós buscamos este auxílio. Então confia, tudo a seu tempo. Vamos procurar fazer a justa medida do que nos é possível. Eu às vezes escrevo e às vezes eu não falo, então eu vou ler. Precisamos ir em busca das nossas soluções. Temos que ir buscar e não reclamar dizendo que as coisas não acontecem. Nós temos que desenvolver meios para ir atrás dessas coisas e destas situações. Com resignação, com paciência, lembrando da poesia das aves no céu. As coisas acontecem, elas estão lá dentro da beleza e da formação do Pai maior.
fazer da melhor forma aquilo que está de acordo com as nossas possibilidades, com o nosso real tamanho. É a ideia do minimalismo mesmo. E isso é uma quebra de paradigma hoje em dia muito importante, porque senão a gente entra lá no que a gente acha que vira só o Google divino. Aperta o botão, responde a coisa, tem imediato, mas isso não tem nos trazido paz. Pelo contrário, nos deixa quietos, nos deixa adoentados, até fisicamente, com certeza, né? E sempre querendo que as coisas aconteçam cada vez mais rápido e sempre achando que estamos ou fomos abandonados pelo Pai. Isto não procede. Aqui nós já temos o início para arrumarmos lá para os 2 últimos, principalmente, os 2 ou 3 últimos capítulos que vamos falar da importância dessa ligação na prece, mas para que a gente entenda nosso processo, a nossa transformação, o nosso crescimento, depende da nossa atitude, da nossa ação, mas nunca esqueçamos da poesia do amor do Pai em nós. Que assim seja.